Será que essa pessoa que eu estou me relacionando agora é a minha alma gêmea? Bom, essa é uma pergunta que muitas pessoas vão se fazer ao longo da vida. Porque é natural que a gente tenha vários relacionamentos afetivos. E em cada um deles a gente vai se perguntar: será que essa pessoa que eu estou me relacionando, que eu gosto tanto, que a gente tem uma relação tão bacana, é a minha alma gêmea? Bom, se você ainda não se perguntou isso, em algum momento da vida você vai estar em uma relação onde você vai ter essa dúvida. Será que é uma relação de alma gêmea? Bom, essa busca é o que faz então muitas pessoas buscarem a numerologia cabalística. Isso porque nós temos uma parte da análise que se chama harmonia conjugal. E é essa harmonia conjugal que muitas pessoas confundem com a alma gêmea. E você vai me dizer: nossa, Bia, mas já no início do vídeo você já está falando que a harmonia conjugal não é alma gêmea? Sim, a harmonia conjugal não é uma determinação, vamos dizer assim, de que aquela relação é ou não alma gêmea, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso dizer aqui para você é: a harmonia conjugal, ela serve sim para o relacionamento afetivo, e nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre isso. Porém, eu quero deixar bem claro: a harmonia conjugal não serve para determinar se aquela relação é de alma gêmea ou não, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir com esse vídeo que eu vou te explicar detalhe por detalhe de como que funciona a harmonia conjugal, para que ela serve, quais são os tipos, etc. Bom, então vamos à primeira pergunta, que é: para que serve a harmonia conjugal? A harmonia conjugal é uma vibração que todos nós vamos possuir. E cada um de nós vai ter acesso a essa informação para entender então como que a gente tem como tendência a se relacionar com outra pessoa no que se refere ao lado afetivo. Ou seja, a harmonia conjugal vai dizer que vibração eu e você carrega e o que essa vibração mostra com relação a como que a gente se comporta dentro das relações afetivas. Porém, eu preciso dizer que não é porque uma determinada vibração que uma pessoa possui na harmonia conjugal tem um significado específico que ela vai ser exatamente daquela forma. E eu vou explicar isso aqui melhor. Não é porque a harmonia conjugal de uma pessoa fala que ela tem uma tendência a traições que ela vai ser exatamente assim em todos os relacionamentos. Ou seja, existir uma tendência, como o próprio nome já diz, é uma tendência e não quer dizer que aquela pessoa vai ser exatamente assim, ou que ela seja assim em todos os relacionamentos. Pode ser sim que ela já tenha sido assim em alguma relação, mas que não é mais, pelo aprendizado que ela teve dentro daquela relação, ou pelo sentimento que ela desenvolveu pelaquela pessoa, etc. E eu quero até explicar isso melhor. Se todos nós somos seres humanos em evolução, isso significa que em algum momento da nossa trajetória nós vamos mudar, seja para bom, seja para ruim. Então, quando a gente fala, por exemplo, tá, que uma pessoa tem uma vibração com tendência à traição, isso quer dizer que é uma negatividade. Claro, se ela passar por relações e aprender que aquilo não deve ser feito, ela vai evoluir nesse sentido e não vai ser alguém que trai nas próximas relações que ela tiver. Porque isso faz parte do processo de evolução. Então, sempre que a gente fala, como regra geral, tá, dentro da numerologia cabalística, de uma determinada vibração, a gente está dizendo: olha, isso aqui é uma tendência. Se aquela pessoa evoluiu naquele ponto específico, ela não vai ser mais daquele jeito. Seja porque ela já aprendeu a lição, seja porque ela superou aquilo, etc. E essa informação eu trago para você porque ela é muito importante. É muito comum que as pessoas busquem a harmonia conjugal para entender como que a outra pessoa funciona. Só que
como nós somos seres em evolução, como eu acabei de dizer, você pode estar diante de alguém que já evoluiu em alguma questão específica da harmonia conjugal. Então isso significa que quando alguém consulta a numerologia cabalística para saber qual é a vibração da harmonia conjugal da pessoa que ela está se relacionando, isso quer dizer que ela pode ter uma informação que no passado já foi exatamente daquele jeito, mas que no presente não é mais. E é muito comum que as pessoas queiram ter acesso à harmonia conjugal da outra pessoa sem que a outra pessoa saiba. E aí ela começa a fazer uma série de julgamentos dentro daquela relação sem que a outra pessoa saiba o motivo daquilo. Eu já vi casos assim de pessoas até usarem a harmonia conjugal como argumento para separação. E dizer, vou me separar de você porque vi pela numerologia que a sua harmonia conjugal mostra que você é infiel. Sendo que aquela pessoa ali dentro daquela relação não estava sendo infiel. Gostava muito daquela pessoa a ponto de não querer traí-la. Então aqui a gente vai ver que não é porque uma vibração determina uma situação que aquela pessoa vai ser exatamente assim. Afinal, a gente sabe que os seres humanos evoluem. Eu vou usar agora um exemplo de uma pessoa que me disse, olha, eu sim já fui infiel no passado. Até porque aquelas relações que eu tinha não eram relações que eu estava dentro delas querendo algo mais sério. Ou seja, embora tivesse o título ali de namoro, aquela pessoa estava ali não porque queria casar, mas sim porque ela queria estar do lado de alguém, ela não queria estar só, para ser mais exata. E essa pessoa, ela começou a se apegar muito à última pessoa que ela estava namorando e essa pessoa em questão me narrou, olha, eu estava namorando aquela pessoa e não era nada sério. Então eu traí sim. Só que depois de passado-se um tempo, eu comecei a criar um sentimento por aquela pessoa e pensar até em construir um lar com ela, casar com ela. Mas o que aconteceu? Ela descobriu das traições e terminou comigo. Aquilo para mim foi um baque e por eu ter presenciado uma situação muito desagradável de algo que eu tinha feito, eu pensei, poxa, a próxima relação que eu tiver, eu vou ir devagarinho para ver se eu realmente quero algo sério com aquela pessoa. Se eu vi que eu quero, eu já vou começar sendo 100% fiel. E assim essa pessoa fez. Ela conheceu alguém especial, ela se relacionou com essa pessoa e ela não traiu. Ela foi realmente fiel. Só que essa história de traições e de relacionamentos que acabaram por causa disso, acabou vindo à tona. E a pessoa que estava com ela ali nesse relacionamento começou a desconfiar. Olha, eu acho que você está me traindo. E essa pessoa era realmente fiel. Essa relação acabou, né, devido à insegurança da outra pessoa. Foi um relacionamento que, de acordo com a pessoa que contou isso, é um relacionamento que sim, aquela pessoa queria que fosse para frente, mas não foi. Então ela percebeu que algo que ela fez lá no passado foi tão negativo que ela acabou perdendo a pessoa que ela estava agora, alguém que ela realmente tinha planos para a vida dela agora, por algo que não aconteceu no presente. Mas aquilo trouxe uma série de discussões. Porque você já traiu as outras pessoas que você se relacionou, comigo vai ser igual, a gente vai casar, a gente vai ter uma relação séria e você vai fazer isso comigo. E isso foi tão desgastante que essa relação terminou. Mas perceba, a pessoa me disse, olha, Bia, eu era realmente fiel. Eu tinha planos com essa pessoa. Mas infelizmente, o que eu fiz no passado trouxe esse problema para minha relação atual. E a relação acabou terminando. Então veja, a gente está falando de alguém que conseguiu evoluir nessa questão de traição. Mas infelizmente, os fatos do passado trouxeram para a relação atual um peso suficiente para que aquela relação terminasse. E aí, com certeza, essa pessoa, a cada relação que ela for ter agora, a partir de agora, ela vai vir desse lugar de fidelidade, ela realmente vai querer ser fiel. E ela vai mostrar, olha, no passado eu já fui assim, mas agora eu não sou mais. E é importante ter isso em mente,
Porque nós somos seres evolutivos. Então não adianta você querer olhar a harmonia conjugal do seu parceiro ou parceira e dizer, ah, essa pessoa é assim. Não, não é bem assim que funciona. E eu vou explicar como é, tá bom? Até o finalzinho desse vídeo, fica comigo que eu vou explicar bem direitinho, passo a passo. Bom, e agora que você já sabe que a harmonia conjugal mostra uma tendência e não um fato que está acontecendo agora, vamos então para a segunda pergunta desse vídeo, que é: qual a importância de saber qual é a nossa harmonia conjugal? Muitas vezes nós erramos por desconhecimento. Então, nesse ponto aqui, a gente tem que dizer que conhecer a harmonia conjugal é importante, porque nós temos como corrigir aquilo que a gente tiver como tendência negativa. Então vamos a um exemplo. Imagine uma pessoa que ela tem uma tendência a ser infiel e ela tem uma libido muito alta. Nesse caso, devido a essa libido, é possível que dentro da relação afetiva dela, ela não consiga se saciar como gostaria e acabe sendo infiel por causa disso. Então veja, ela não está sendo infiel porque não gosta da outra pessoa, ou faz isso por pura canalice. É porque ela tem uma libido muito alta e não consegue resolver isso com a pessoa que ela está. Nesse caso aqui, quando essa pessoa descobre que ela tem uma libido muito alta e ela tem uma tendência a ser infiel, ela tem como chegar para a pessoa que ela se relaciona e dizer, olha, eu tenho problemas aqui com a minha libido e vi que tem uma tendência à traição. Então vamos tentar resolver isso dentro da nossa relação para que eu não precise buscar isso lá fora, percebe? Então aqui a gente está dizendo que ao conhecer a harmonia conjugal, a pessoal, a gente tem como trabalhar as questões que a gente tem com relação a essa vibração de maneira positiva e trazer resultados positivos para todos os relacionamentos afetivos que a gente venha a ter a partir dali. Vamos a um outro exemplo. Imagine uma pessoa que descobre que na harmonia conjugal ela tem uma tendência a se envolver com outras pessoas que possam provê-la de alguma maneira. Ao descobrir essa informação, essa pessoa tem como analisar, por exemplo, como que foram as outras relações afetivas que ela teve, qual era a motivação por trás daquelas relações, e ela tem como analisar se a relação atual que ela está tendo é dessa maneira ou não. Ou seja, ela tem como olhar, poxa, eu gosto dessa pessoa que eu estou me relacionando? Será que eu estou nessa relação porque realmente há sentimento? Ou será que eu estou nessa relação porque essa pessoa está me provendo de alguma maneira? Isso é tão valioso, porque nesse caso aqui, essa pessoa até pode se casar com o companheiro ou companheira e depois ela se arrepender amargamente. Por quê? Porque aquela relação que ela estava, ela não tinha plena consciência que era uma relação, sendo bem direta no que eu vou dizer agora, era uma relação de interesse. Ela não estava ali pelo amor verdadeiro, por querer construir uma família, ela estava ali porque ela queria algo, né? Algo que era material, vamos dizer assim, né? Era uma relação realmente por interesse. Então essa pessoa tem como, percebendo essa situação, tomar essa consciência. E caso ela decida realmente permanecer na relação e se casar, ela está fazendo isso com consciência. Ela sabe que ali não existe amor, o que existe é interesse. E ela vai seguir nisso. Então o que a gente está querendo dizer em conhecer a própria harmonia conjugal é entender como que nós nos relacionamos com os outros. Qual é a nossa tendência dentro de um relacionamento? Será que nós estamos vibrando na inclinação positiva ou negativa dessa vibração que nós carregamos? E claro, isso, como eu acabei de dizer, vai servir para que a gente entre dentro de uma relação afetiva entendendo o que nós estamos fazendo ali. E com essa consciência, nós temos como decidir, queremos ou não continuar nessa relação. É muito importante saber o que nós buscamos num relacionamento afetivo.
porque essa informação faz total diferença. Afinal, depois de passar 5, 10 anos ao lado de alguém que a gente não tinha plena consciência de por que estava ali, é bem natural que a gente tenha uma certa desilusão ao passar do tempo. Porque a gente não sabe entender por que estou aqui. Eu estou fazendo o que ao lado dessa pessoa? Quando você tem essa consciência é diferente. Você está ao lado de alguém com consciência do motivo exato que te faz estar ali. Agora, nós vamos à terceira pergunta desse vídeo, que é: quantas vibrações então vai possuir a harmonia conjugal? Conforme eu acabei de explicar, cada pessoa possui sua própria vibração na harmonia conjugal. Então, ao todo, existem 9 vibrações. E aí eu posso ter, por exemplo, qualquer uma vibração entre 1 e 9. Porém, cada pessoa só vai ter uma única vibração. E cada uma dessas vibrações dentro da harmonia conjugal possui um significado específico. Então, isso quer dizer que quem tem a harmonia conjugal com vibração 1 é diferente de quem tem uma harmonia conjugal 2, também é diferente de quem tem uma harmonia conjugal 3 e assim por diante. Chegamos à quarta pergunta, que é: como que é feita a harmonia conjugal entre duas pessoas? E a resposta aqui é bem simples. A gente que é numerólogo vai pegar a informação da harmonia conjugal da pessoa A, juntar com a vibração da pessoa B e vamos entender que relacionamento se dá com esse cruzamento ou com essa junção de vibrações. Exemplo, eu vou juntar a harmonia conjugal 1 da Maria com a harmonia conjugal 2 do Paulo e a partir dessa informação eu vou ter um resultado. Lembrando que dentro da harmonia conjugal, as vibrações elas vão se unir e compor 5 tipos de relacionamento. Então, chegamos à nossa quinta pergunta, que é: quais são esses 5 tipos de relacionamento? O primeiro tipo de relação é aquelas que a gente vai chamar de relações que se atraem, porque são números que se atraem. A segunda relação afetiva é entre as vibrações que vibram. A terceira é entre as vibrações que são passivas. A quarta, entre vibrações que são opostas. E a quinta é a relação que se dá entre vibrações que são iguais. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre esses 5 tipos de relação. Começando pela primeira, que são as relações entre vibrações que se atraem. Bom, como o próprio nome já diz, essa relação ela é chamada de vibração que se atrai, porque de fato esse casal eles se atraem muito. Porque, de acordo com a Kabbalah, semelhante atrai semelhante. Então, quando nós temos um casal que se atrai, a gente está falando que eles compactuam geralmente das mesmas ideias dentro do relacionamento. Ou seja, é como se a gente dissesse que essa vibração do amor entre eles funciona igual para ambos. Então, nessa relação que se atrai, eles buscam as mesmas coisas. Eles têm a forma de compreender o relacionamento da mesma maneira. E por isso é uma relação que se atrai. A gente pode até dizer que a relação que se atrai é aquela composta por um casal mais recíproco, onde ambos estão mais interagindo um com o outro, onde eles estão mais interessados em manter aquela relação o mais positiva possível. É aquele casal que você vê que dificilmente entra em atrito. A gente não está dizendo que a vibração que se atrai não vai ter atrito, não é isso. Mas a gente está dizendo que é aquele casal que a gente vê eles muito mais tempo juntos, felizes, compartilhando um com o outro, do que fazendo birra, brigas e etc. O segundo tipo de relação é entre as vibrações que vibram. Esse tipo de relação é bem conhecido por ser aquela relação mais apaixonada. Tem muita paixão.
né? Tem muita explosão de sentimentos dentro dessa relação. Porém, se de um lado a gente tem muita paixão, a gente tem muita energia dentro dessa relação, a gente também vai ter como lado negativo muito ciúme, muita possessividade. Então aqui é um problema que a gente pode dizer assim, é um casal que tem uma tendência a ter aquela explosão de paixão no início da relação, porém a falta de confiança é o que vai levar esse casal a ter muitas brigas, o que pode vir a acabar com o relacionamento. Bom, ao contrário daquela paixão que eu acabei de falar, das vibrações que vibram, a gente tem a relação entre vibrações pacíficas. E esse tipo de relacionamento tende a dar certo. Porém, tem uma ressalva grande a se fazer. É o tipo de relação onde não há tanta paixão. Mas o casal se dá bem, dificilmente briga. Mas qual é o problema? Eles também não fazem nada pela relação. Você já viu aquele casal que namora 10 anos e não se casa? Mas eles estão lá namorando, eles dificilmente brigam, né? Eles estão sempre bem, mas é aquela relação mais fria, mais pacata, mais tranquila, né? Eu não estou dizendo aqui que essa relação ela tende a ser fria em todos os casos, mas ela tem uma tendência muito grande a ser um tipo de relação onde nenhum dos dois está interessados em fazer algo para que essa relação se mantenha. Por sinal, um fica esperando pelo outro, já que é uma vibração pacífica. E o que acontece aqui? Você vai ver pessoas nesse tipo de relação, depois de uma década de relacionamento, você olha para eles e fala assim, nossa, como é que conseguem estar junto ainda? Sabe, eles estão ali, eles parece que nem tem um relacionamento entre eles, é uma coisa muito fria, né? E isso eu tô falando com o passar do tempo. Essa é uma negatividade da vibração pacífica. Mas pelo contrário, se esse relacionamento, os dois, estiverem interessados em resolver esse problema, em juntos trabalharem pela relação, eles têm muitas chances de que esse relacionamento dê certo. Mas é como eu tô dizendo aqui, a tendência desse tipo de vibração, né, de relacionamento que é passivo, é justamente um esperar pelo outro. E aí a relação vai se enfraquecendo, né? O amor vai esfriando e ninguém vai fazendo nada. Até chegar um ponto que você vê eles ali décadas juntos e você nem entende por que eles estão ainda ali, mantendo um relacionamento que, pelo que se vê, nem existe mais. Agora vamos falar das relações entre vibrações opostas. E vamos usar como exemplo de novo o casal que vibra. Lembra que eles têm muita paixão, mas eles podem brigar por causa de falta de confiança? Aqui a gente está falando que pode, no caso da vibração que tem a energia que vibra, né? O casal que vibra. Quando a gente fala de oposto, a gente está dizendo assim, se eles têm muita paixão, o ciúme também é nas alturas. Então, quando a gente fala de relação oposta, é como se a gente estivesse dizendo assim, tem o casal que vibra, eles são um pouquinho além desse casal que vibra no que se refere a ter muita paixão, é muito intensa a relação entre opostos, porém, essa intensidade de paixão traz também muita possessividade. É aquele tipo de relacionamento mais tóxico, vamos dizer assim. Por quê? Porque há muita falta de confiança. Então essa falta de confiança, ela traz a possessividade, o desejo de controle, né? Muito ciúme, muitas brigas. Então esse casal que é oposto tem uma tendência muito grande a essa questão da desconfiança. Tirado isso, é aquele casal muito apaixonado que você vê por aí. Sabe? Aquela paixão grande mesmo que você vê por aí entre casais, geralmente acontece entre vibrações opostas. Porém, o que vai estragar tudo isso é a falta de confiança. Por último, eu vou falar das vibrações iguais. A gente pode dizer assim, relações entre pessoas que têm a mesma vibração têm uma tendência muito grande de dar certo. Porém, o problema desse tipo de relação
é justamente pelo fato de ser uma relação onde os dois tendem a virar bons amigos. Sabe aquela relação entre um casal que tinha tudo para dar certo, mas depois eles vão chegando à conclusão de que eles são mais amigos do que um casal mesmo? Isso acontece com muita frequência nesse tipo de relação. Por quê? Igual à relação pacífica, eles dois tendem a enxergar o relacionamento da mesma forma. Eles tendem a não querer brigar, eles têm uma tendência a cultivarem muito essa questão da amizade. Porém, o problema aqui é que o relacionamento, vamos dizer assim, a parte do fogo entre os dois, eu vou usar essa expressão, você vai me entender, essa parte aqui, ela é meio que esquecida. Então eles estão tão mais preocupados em assistir filmes juntos, em passear juntos, em viajar, em fazer coisas juntos, que eles vão fortalecendo tanto a amizade entre eles, que a parte amor ou paixão, ela vai esfriando. Então vai chegar um ponto em que essa relação é muito mais entre dois amigos do que de fato um casal em si. Então a dica para esse relacionamento é sempre lembrar: olha, por mais que a gente vá fazer coisas juntos e sejamos um casal de namorados, ou marido e mulher que tem uma boa amizade, a parte paixão, ela não pode deixar de existir. Senão, a gente vai ter aqui dois bons amigos se relacionando, morando juntos, às vezes dentro da mesma casa, criando filhos, etc. E eu queria aproveitar para te dizer que cada tipo de relação, dessas 5 que eu falei, tem muito mais conteúdo do que esse que eu acabei de explicar aqui. Só que para que esse vídeo não fique tão extenso, eu não tenho como abordar tudo. Porém, se você quiser que eu fale mais detalhadamente sobre cada tipo de relação afetiva, dessas 5 que eu expliquei, eu peço que você coloque aqui nos comentários que você quer esse vídeo. E aí eu gravo ele para você, tá bom? E chegamos então à nossa última pergunta desse vídeo, que é possível harmonizar um casal através da harmonia conjugal? Bom, para nossa felicidade a resposta é sim, é possível harmonizar um casal através da harmonia conjugal. Porém, eu preciso dizer para você que esse casal precisa ter 3 pré-requisitos para que isso aconteça. O primeiro pré-requisito é que esse casal se dê abertura para esse tipo de assunto. O segundo pré-requisito é que esse casal precisa ter muita sinceridade um com o outro na hora de falar sobre isso. E a terceira coisa, não menos importante, é que esse casal não faça julgamentos quando estiverem diante desse tipo de conversa. Bom, pode soar estranho o que eu vou dizer agora para você, mas muitos casais não possuem esses 3 pré-requisitos para se harmonizarem através da harmonia conjugal. Infelizmente, a gente vai ter casais, por exemplo, que têm abertura para esse tipo de assunto, mas um deles ou ambos não é tão sincero na hora de falar sobre a harmonia conjugal. Ou a gente vai ter, por exemplo, casais que têm a abertura, eles são sinceros, mas na hora de ouvir o que o outro tem a dizer, eles fazem julgamentos. Aqui é um problema. A gente vai ter casais que vão dizer exatamente isso. Ah, na hora que começa a falar uma coisa ou outra ali, um começa a tirar flecha de julgamento contra o outro, e aí vira uma guerra, né? Então, onde era para iniciar uma conversa, para trazer luz para dentro daquele relacionamento, a gente vai trazer escuridão, a gente vai trazer trevas, porque eles vão brigar por causa dos julgamentos que fazem. Então é muito difícil a gente encontrar um casal que tenha esses 3 pré-requisitos. Recapitulando, tá? Abertura no relacionamento para falar sobre esse tipo de assunto, sinceridade na hora de falar sobre esse assunto e não julgar o outro pelo que o outro fez relacionado a esse assunto.
Isso é necessário. Se a gente não tem esses 3 pontos, a gente não vai conseguir ter um casal que vai se harmonizar através da harmonia conjugal. Mas vamos supor então que a gente está falando aqui de um casal que tem os 3 pré-requisitos. Como fazer? A dica, ela é simples, porém não é fácil de executar, tá? Simples, mas não é fácil. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar para que esse casal se harmonize no lado afetivo é que os dois, em comum consenso, escolham um dia ideal para falarem ambos sobre sua própria harmonia conjugal um com o outro. Ou seja, aqui a gente vai falar daquela DR, né? Quem é mais antigo lembra bem o que isso significa, né? Que é discutir ali o relacionamento. Nesse ponto, a gente vai precisar que o casal leia um para o outro o que sua harmonia conjugal significa. Porém, usando de sua sinceridade, a pessoa deve dizer para o outro: olha, esse ponto negativo aqui eu já superei, já corrigi, não sou mais assim, né? Já não tenho mais essas negatividades. Esse ponto negativo aqui eu ainda estou tentando superar, tenho trabalhado isso dentro da nossa relação. Esse ponto positivo aqui que está descrito na minha harmonia conjugal é algo que eu venho trabalhado dentro do nosso relacionamento. Então perceba que aqui nós precisamos de 2 pessoas sinceras e abertas para falarem sobre esse tipo de assunto. É muito difícil para um homem ou uma mulher chegar para a pessoa que está se relacionando e dizer assim: olha, aqui fala que eu sou infiel, mas eu não sou mais assim. Eu já fui, ou talvez até já te traí, mas não faço mais isso. Me arrependi das traições que fiz no passado, me arrependi da traição que fiz com você. Isso não é fácil, mas é simples. Como eu falei, se o casal consegue ter a abertura para ter esse tipo de conversa e forem sinceros e não levarem o seu julgamento para o outro, eles têm como ajudar o outro nessa jornada evolutiva com relação à harmonia conjugal. Toda a numerologia cabalística, qualquer ponto da numerologia cabalística vai estar tratando de evolução. Todos os textos, todo o conteúdo nos chama a evoluir. É para isso que serve essa ferramenta. Não à toa, ela é uma ferramenta de evolução pessoal, né, de desenvolvimento humano. Então, com a harmonia conjugal não é diferente. E a gente precisa, então, que se tenha sinceridade na hora de falar sobre a harmonia conjugal. E entender que um tá ali para apoiar o outro. Se um tá tentando corrigir uma negatividade, o outro não deve chegar com julgamento. Pelo contrário, o outro deve chegar com a cumplicidade, com o companheirismo e dizer: olha, eu vou te ajudar a superar isso aqui. É essa a ideia. A harmonia conjugal, como o próprio nome já diz, ela traz harmonia. Mas essa harmonia só acontece quando as 2 pessoas envolvidas estão disponíveis para que aquela relação evolua. E que elas lutem por isso. Vão ter dias difíceis? Vão, é normal. Quem está buscando a relação perfeita, a relação sem briga, está buscando uma relação muito pacífica, daqui a pouco o relacionamento termina e não sabe nem por quê. É normal que haja atritos. A gente está falando de 2 seres humanos que têm criações diferentes, vêm de famílias diferentes, né? Com tudo diferente, estudaram em escola diferente, tiveram amigos diferentes, experiências diferentes, são 2 mundos diferentes. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que vai ter atrito. Mas, para que esses 2 mundos convivam juntos, eles precisam se adaptarem um ao outro.
Precisa haver compreensão. Né? Não adianta nada, na hora de uma revelação dessas, vamos dizer assim, onde um tá ali se abrindo de maneira completa, o outro começar a tirar flechas de julgamento. Como que fica isso? Então eu queria deixar bem claro, a solução para a harmonia conjugal é simples, mas não é fácil. Ambos precisam conhecer o que significa suas vibrações pessoais da harmonia conjugal. Ambos precisam entender qual é o tipo de relação que eles possuem, das 5 que eu citei, né? Se é uma vibração que se atrai, que vibra, que é passivo, que é oposto, que é igual. E com essas informações, o casal deve sentar e conversarem sobre isso. Feito isso, esse casal tem uma tendência muito grande a se ajudar e, a partir disso, fazer com que a relação deles seja aquela relação de sucesso que todo mundo sonha. Todas as pessoas sonham de ter uma relação de sucesso. Mais do que procurar a alma gêmea, a gente procura um relacionamento que nos traga paz, que nos traga conforto, que a gente se sinta harmonizado. É para isso que serve a harmonia conjugal, para nos harmonizar com a outra pessoa. Bom, para finalizar o vídeo, eu quero falar que a harmonia conjugal não tem como meta harmonizar um casal de maneira mágica. Não é para isso que serve a harmonia conjugal. Como eu expliquei nesse vídeo, a harmonia conjugal serve para que duas pessoas entendam que vibrações carrega e como que pode trabalhar essas vibrações dentro do relacionamento. Porém, aqui a gente está falando de um casal que está fazendo tudo junto, não é unilateral. Não é só um carregando a relação nas costas. Não é só um querendo que o relacionamento dê certo. Várias pessoas que eu atendo, várias, elas dizem assim, eu sinto que eu estou carregando minha relação nas costas. É muito triste perceber que muitas relações só existem porque um está fazendo de tudo para manter a relação. E independente do tipo de relação que seja, se é uma vibração que atrai, que vibra, que é passiva, não importa. Quando a gente fala de um relacionamento onde um está lutando para que aquele relacionamento continue, a gente está literalmente olhando para uma relação que não tem muitas chances de dar certo. Não por um longo período, porque aquele que está fazendo tudo pela relação, em algum momento vai cansar. Ou mesmo vai desistir de lutar sozinho por uma relação. Então, quando a gente fala de harmonia conjugal, a gente está falando que esse casal precisa trabalhar junto para que ambos se harmonizem, para que aquela relação seja a relação melhor que eles já tiveram no lado afetivo em suas vidas. Relação essa que pode vir a se tornar um casamento, né? E ser uma relação aí que dura por muitos e muitos anos. A ideia da harmonia conjugal é essa. E se você não tem o seu mapa numerológico cabalístico pessoal, não conhece a sua vibração de harmonia conjugal, você pode entrar em contato comigo, que quando eu fizer o teu atendimento, eu envio para você as devidas orientações. Tudo isso que eu gravei aqui nesse vídeo e muito mais vai dentro do mapa numerológico cabalístico pessoal. Lá eu coloco todas as informações sobre como que é cada tipo de relacionamento, qual é o tipo de vibração, enfim, vai tudo muito detalhado para você. E como eu falei antes, se você quiser saber mais sobre cada tipo de relacionamento, deixa aqui embaixo para mim nos comentários que você deseja esse vídeo que eu gravo. Se você também tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo desse vídeo, pode deixar a tua pergunta aqui embaixo, que vai ser uma satisfação imensa para mim te responder. Muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, compartilha com essa pessoa, dá a ela esse presente. Afinal, muitas pessoas têm problema no relacionamento afetivo por não entenderem como ele funciona. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado também. Um beijo grande para você e até o próximo vídeo.